Fala galera, aqui é o PV trazendo para vocês a continuação daquela obra a qual muitos de vocês queriam. E com isso galera, já faz um bom tempo já que eu não trazia ela, porque ela estava bem atrasada e completamente apenas 4 capítulos dessa obra vai estar em português, o restante vai estar tudo em inglês. Então vou estar me esforçando aqui para traduzir um pouco para vocês e com isso já peço que vocês já cheguem deixando aquele like para fortalecer o vídeo. Então, como eu falei na comunidade, a partir da segunda parte vou estar trazendo a nova edição do canal, que é com o fundo desfocado, tudo bem? Então, muito obrigado e vamos para o Manhwa. Atualmente, 243 escondedores e 12 caçadores. Os escondedores têm 10 minutos para achar um esconderijo. Por favor, encontre um lugar para se esconder. Então vemos um pequeno livro rosado e logo ele estava observando onde ele poderia se esconder. Então, ele salta lá para cima. Então outro livro marrom logo começa a falar: "Ei, eu achei esse lugar primeiro. Vaza daqui!" E assim no meio da rua, logo aparece o camarada. Os caçadores apareceram. Começa em 5 segundos. E assim vemos todos eles. É uma guerra cruel, mas também cheio de oportunidades. E o jogo mais simples: esconde, esconde. Então o camarada, com a sua peixeira na mão, logo começa a entrar. "Mozão, cadê você? Vem pro papai." Então o livro rosa logo eu estava observando ele escondido. "Não tá aqui? Ele já foi? Te achei." E assim ele faz essa cara tenebrosa. E assim ele é eliminado. Fã do CR7 eliminado. O player fã do CR7 foi eliminado. Então vemos o outro que agarra logo o cone. "Eu te imploro, por favor, me dê." Fã do time do BTS eliminada. A player fã do time do BTS foi eliminada. O outro logo chorava. Time do BTS eliminado. Steph da Peach eliminado. Taylor Swift eliminada. Dedé do Vasco eliminado. Escondedores restantes 207. E assim o camarada põe a pistola na cara dos inscritos. A latinha logo chorava. "Por favor, te imploro, me deixe sair." E ele sorria, pois ele deu um tiro no camarada. Se for pego no espaço paralelo e morrer, você vai desaparecer para sempre. E assim, chegamos aonde estava o nosso prota principal, que estava deitado. E logo ele abrindo os olhos. "Onde que eu... Eu não estava na cena do crime? Como eu fui parar por aqui do nada?" Então ele observa algo e na frente dele aparece Challenge Shumu. "Bem-vindo ao Reino Esconde-Esconde." Reino Esconde-Esconde? Esse é o lobby inicial feito para você. Cada vez que você completar um desafio ou entrar no espaço paralelo, você vem para cá. Caramba! Nesse mundo, quando as crianças fazem 18 anos, nesse lugar, eles entram no Reino Esconde-Esconde para começar um jogo de vida e morte. Nesse lugar dá para conseguir tudo o que você imaginar: habilidades, riqueza, tecnologia e até a imortalidade. Tudo o que você precisa é ganhar e tudo isso será seu. E se eu for eliminado? Todos têm uma chance de evitar a morte depois de entrar no Reino Esconde-Esconde. Na segunda morte, alguém pode optar por sair do mundo paralelo do Esconde-Esconde para se salvar. Eu sou um famoso detetive. Para mim esse jogo é moleza, mas eu tô tão magrelo, nenhum abdômen eu tenho. Durante o seu primeiro desafio, você pode mudar sua aparência por 10 minutos. Por favor, escolha a sua aparência. Claro, se você está satisfeito com sua aparência atual, também pode deixar do jeito que está. E ele clica em mudar. Usar minha aparência real é arriscado. Por segurança, é melhor criar uma versão alternativa minha. E assim ele clica. Então ele escolhe mais alto, preciso ficar mais gostoso, melhor olho, melhor sobrancelha, melhor bumbum, melhor nariz, perfect. E assim ele enviado com sucesso, mudança de aparência. Então ele começa a se transformar e mudar totalmente a sua aparência. 5 minutos restante até o início do jogo. Por favor, fale o seu nick. M. Então ele escolhe a letra M. Nick nunca escolhido antes. Parabéns, você se registrou com sucesso. Então vemos a janela de status. Janela de status, Nick M, nível F, físico 7, mente 20, força 6, agilidade 6, pontos não distribuídos 0, habilidades nenhuma, ferramentas especiais nenhuma. Então continua. As regras serão anunciadas quando a batalha começar. Por favor, espere pacientemente. Então tenho que analisar na hora, tipo reagir na hora com um pensamento. O jogo começará em breve, esteja preparado. De boa, já que eu sou um detetive, sem ajuda suficiente, vou usar meu próprio poder. E assim começa a contagem regressiva. 3, 2,
E assim ele entra. Então vemos um guardinha. Shumu, finalmente você chegou. Deram cabo dele da mesma forma que no caso anterior. A chance é de que tenha sido o mesmo criminoso. O mesmo criminoso? Quem será que é? Então ele acorda. Não acredito que eu caí no sono. Tem tanta gente aqui. Então vemos esse espaço. E a outra chorava, dizendo que ela não queria jogar esse tipo de jogo. E ele falava que pelo menos eles tinham passado ileso dessa rodada. Por pouco, quase virei presunto na mão deles. Então mostra o grande telão. Bem-vindo ao Reino Esconde-Esconde. E o povo falava que estava começando. Finalmente vai começar? Todos os jogadores agora entrarão no próximo jogo. Batalha de versus. Veterano versus novatos. Uma batalha de veterano? Uma batalha de versus? Nosso prota observa. Então começa a explicação. Todos vocês serão uma presa nessa rodada. Você pode se transformar em qualquer coisa que quiser e se esconder por 2 horas na zona de desafio. O jogo é dividido em 2 metades. Você pode se transformar em um objeto diferente após uma hora. Você será eliminado assim que for atingido pelos caçadores. Além disso, membros do mesmo grupo também serão eliminados se atacarem uns aos outros. Esse desafio é especial. O vencedor final será bem recompensado. Uau, uma recompensa especial. Você tem 10 segundos para escolher um objeto para se transformar girando a roleta. Você entrará imediatamente na zona de desafio após selecionar seu objetivo. Então ele observa. Ué, não falaram que era para escolher um objeto? Cadê minha roleta? Então a outra gasosa lá atrás começa a observar. Isso é dourado? Hã? Então ela se aproxima e toca nele. E ele olhando. Precisa de ajuda? Eita. Ah não, valeu, já resolvi aqui. Que bom então. Tenha muito cuidado quando entrar no jogo. Você é veterana? Correto. Como sua veterana, vou te avisar. Isso não é um jogo de esconde-esconde comum. É questão de tempo até você ser eliminado se seguir as regras tradicionais. E assim ele fica pensativo e surpreso. O tempo acabou. Você vai entrar na zona do jogo em breve. Por favor, esteja preparado. E ela diz que começou. E tocando o rostinho dele, logo fala pra ele ter boa sorte. Ei, espera aí! Então ele começa a ser teletransportado e ela apenas fica observando ele enquanto sorria. Então o camarada logo chega e diz: você nunca se preocupou com o novato antes? O que te fez mudar de ideia hoje? Então ela fala separadamente que era segredo. Então o sistema novamente fala: o mapa dessa rodada é uma combinação de cidades e vilas. Os jogadores que ultrapassarem a região azul serão eliminados. Daremos 10 minutos para procurar seu esconderijo. Por favor, sejam rápidos. Então vemos que todos eles começaram a se transformar. Vou lamentar pelos caçadores. É isso aí, estamos escondendo em lugares tão razoáveis. Quantos de nós eles vão encontrar em apenas 2 horas? E assim eles ficavam felizes, achando que seria moleza. Sim, desde que não nos movamos, temos grandes chances de passar dessa rodada. Então aparece o nosso prota. Ei, não empurra! Não é óbvio demais que algo tá errado de todos vocês se cercarem assim? Peraí, tem algo subindo? Que droga é essa? Um anúncio num poste de luz, que óbvio. Então vemos a pequenininha. Que droga é essa? Cara, você acha que eu sou um poste de luz onde pode colocar anúncios à vontade? E assim ele tá envergonhado. Mas eu sou uma garota. Uma garota, é? Ah, tá bem. Suba mais, você tá me incomodando aí embaixo. Beleza. E ela feliz começa a subir se esfregando. Mais alto sim, fica aí. Safado. Então o sistema fala, você deseja fixar sua posição. Assim que a sua posição estiver fixa, você terá acesso ao modo espectador e poderá observar qualquer parte do mapa, sim ou não. Ele olhando, ficava em dúvida. Modo espectador? Então ele ativa e logo começa a aparecer. Parabéns, você agora tem acesso ao modo espectador e assim ele observa toda a cidade. Então essa é a arena? Então algo começa a aparecer. Berserker. Aumenta o dano em 30% quando ativado. Aumenta a agilidade em 50 por 15 segundos. E outras habilidades ocultas podem ser despertadas conforme você avança no jogo. Agora sim, com uma habilidade ofensiva na mão, tá bem melhor. E a gente fica só parado assim? Não devíamos nos esconder em outro lugar? Não, o lugar mais perigoso sempre é o mais seguro. Que? Entendi. Então aparece, seus 10 minutos acabaram, os caçadores chegaram. Parece que começou. Tão rápido. Então os veteranos começam a caçar. Os caçadores chegaram na arena. Então começa. Jogador Lobo Ganancioso usou 10 cartas de aprimoramento de jogo oculto, 10 cartas de acerto crítico, reajustando a dificuldade da partida. Veterano versus novatos aprimorado. Nível recompensado, vezes 10. Limitações das suas habilidades dos veteranos foram aumentadas. Carta de aprimoramento de jogo oculto, carta de acerto crítico. Jogador Lobo Ganancioso ativou uma missão secreta. A transmissão ao vivo global começa agora.
Nosso prota observando. Ainda quer trocar de lugar? Nem pensar, prefiro ter alguém pra fazer a parceria. De boa. Vou ficar com você durante todo o jogo. Então sistema novamente. Essa é a primeira transmissão ao vivo do Reino Esconde-Esconde. O astro vencedor receberá uma recompensa misteriosa. Uma recompensa misteriosa? Interessante. Então o chat de bate-papo começa. Caramba, os novatos enfrentando os veteranos logo de cara. E ainda por cima, o jogo inteiro é transmitido ao vivo. Isso é sério? Relaxa, o jogo tá balanceado. É verdade, os caçadores também têm suas limitações. Não deve ser tão ruim quanto parece. Sim, e se um de nós, os escondedores, acabar ganhando a recompensa misteriosa? Mesmo que não ganhamos, só podemos melhorar daqui pra frente. A partida começa em 3 segundos, e a contagem começa, e eles começam a ficar no modo sério, e começam a se esconder. O outro já lambendo os beiços, já começa. Ei, Piton, como combinado, a gangue Lobo tem prioridade nas escolhas das áreas, já que usamos nossas cartas de suporte, não é? Então aparece essa mega gasosa. Claro, vocês têm 10 minutos de vantagem. Rapaz, a bicha é grande, viu? Então ela pega seu arco e flecha e logo atira lá em cima e um dos camaradas já foi pego. Jogador Neymar Kaikai, eliminado. Eita! Como isso é possível? Escondedores restantes, 242. Então o Jarro começa a ficar com medo. Que droga é essa? Como o ar-condicionado foi pego tão rápido? Pensei que ele tinha um esconderijo perfeito. E assim começa o bate-papo de novo, perguntando como ela tinha achado ele e se eles usaram algum tipo de suporte teleguiado. O nosso prota apenas observava a sala de bate-papo. Ei, grande lâmina, você tá confiante em escapar da perseguição deles? O que você acha propagandinha? Que propagandinha? Então ele começa a digitar e logo então o nosso prota vai digitando enquanto os camaradas continuavam conversando. Então ele fala, se a garota tem os olhos afiados, ela consegue deduzir sua localização pelos rastros que vocês deixou no chão. Rastros? Verdade! Então chegamos fora do reino, estação de transmissão, e a transmissão estava passando ao vivo. Esse M é novato mesmo? Ele deve estar passando por algum tipo de treinamento. Então outra falava que ele tinha deixado os novatos para trás facilmente com as suas habilidades de observação. E ela fala que isso era impressionante como ele tinha descoberto tão rápido a vantagem dos caçadores. Então aparece uma outra menininha que logo diz: esse jogador M pode ser o verdadeiro negócio. Ele percebeu os detalhes em pouco tempo. Fica imaginando como que um jogador de elite como ele tá fazendo agora. Então o camarada logo aparece. Tem tantos rastros na porta. Deve ter um monte de escondedores lá dentro. Então a porta é aberta. Bora, hora de pegar os ratinhos. E assim eles entram e já começam a tentar atacar. E um já foi de base. Jogador Mini Titanic eliminado. Jogador Um Universo eliminado. Jogador Abraão eliminado. Escondedores restantes 205. Então a fitinha lá em cima logo começa a chorar. Alguém, por favor, me salva. Eu sou uma fita adesiva. Eles estão chegando no nosso andar. Foi mal, minha habilidade defensiva é um uso único. Não seria como o Sui se eu atraísse os inimigos para vocês escaparem? Ele observa, chorando. Seus traidores! É claro, todos estão correndo atrás da recompensa pro astro vencer. Mas como você já não tem como escapar, por que não dar trabalho pros caçadores? Então ele fala no chat, dizendo que ele tinha uma maneira de salvar eles. Um jeito de me salvar? Exatamente, também garanto sua segurança. E eles observavam. Esse M não é o Elite que nos avisou sobre a poeira? Você tá certo, se tem alguém que pode nos salvar, com certeza é ele. Então o guarda-roupa rosa logo começa. Me salva, eu faço qualquer coisa por você, sou um alhole. Eu sou um armário, com certeza vou retribuir minha gratidão depois de você me salvar. E assim ela continua dizendo, por favor, para salvar ela, que vão entrar no quarto dela a qualquer momento. Vocês não notaram essa opção de fixar suas posições? O que isso tem a ver de escapar com os caçadores? Você pode explicar melhor o que é essa opção? Caixa de papelão, dê um pulo duplo no armário e tente desativar. Depois fixe sua posição no ar. E assim todos observam. Eu vou tentar. E assim ele pula. Pulo duplo. Fixa a posição. Caramba. Eu tô flutuando mesmo! E assim ele flutua no ar. Eu mesmo pergunto se vocês já perceberam isso. Os caçadores carregam armas pesadas, mas nunca as usam uma vez sequer. Porque eles ainda sobem as escadas mesmo tendo habilidades. Tudo isso pode ser explicado se eles tiverem uma grande limitação imposta sobre eles. Vocês podem até conseguir escapar deles se moverem rápido o suficiente, mas isso é apenas um último recurso. Então todos eles brincavam enquanto testava. Então o que devemos fazer em seguida? Tem uma sacada ao seu lado, não tem? Pule e fique no ar. E ele observa. A noite caiu e a lua está encoberta. Quem vai te ver quando estiver no escuro? Obrigado pelas dicas. Farei como você disse. Irmãos, o Elite nos mandou ficar no ar. E assim eles ficam felizes e logo pulam lá embaixo e vemos essa cena que todos eles ficaram apenas flutuando no ar. Chefe, aceite meu respeito. Tentei ver pelo modo espectador, mas não consegui. O quê? Estão flutuando? É um bug? Isso é uma das configurações ocultas? A outra impressionada colocava a mão na boca, dizendo que se for verdade, como o M pode ser tão fodão. Ele encontrou
encontrou a configuração oculta em 10 minutos. E Grande Lâmina, devíamos pedir conselho ao Grande M também? Hã? Ele é incrível, com certeza vamos vencer se conseguirmos a ajuda dele. Mas eu sou muito grande. Os caçadores com certeza vão me pegar se eu me mover. Mas não deve ser um problema se você se mover furtivamente sozinho. Então não vou. Eu não vou te deixar sozinho agora que estamos juntos. Vamos ficar juntos nos momentos bons e ruins. Bem dito. E ele fica feliz. Então a porta se abre. Estranho. Onde eles estão? Achei que ouvi algo daqui. Apareçam, pirralhos. E assim eles estavam escondidinhos. Venham pro papai. Então outra porta se abre e eles estão escondidos no teto. Onde eles estão? Onde eles estão se escondendo? Esse burrão não olha pra cima? Que cena, vou postar uma gravação no Xvideos. Com certeza ele vai ficar indignado se assistir a gravação depois de voltar pra vida real. E ele simplesmente ignorou aquela mesa gigante acima da cabeça. Esse maluco não pensa. Retiro o que disse. Esses escondedores são talentosos demais. A outra olhando se perguntava como essa mesa tinha parado lá em cima. E ela pediu pra alguém explicar. Então vemos alguém segurando o vinho e tava assistindo pela tela. Então vemos que era a nossa gasosa. Ora. Então eles vão pro lado de fora. Esses desgraçados, onde eles estão se escondendo? Então o outro parecendo que tem um canhão na mão. Droga, além de proibirem armas, nossas habilidades também são limitadas. Essa bazuca agora é mais inútil do que um pedaço de pau. Decide logo, chefe, não podemos só ficar procurando por esses pobres móveis enormes. Ele tá certo, chefe. Entre aquelas 6 mulheres, tem alguém que é boa em arco e flecha. Elas vão nos ultrapassar em pontos de desempenho, quando se livrarem dos que estão escondidos no campo de arroz. Alguém deve ter dado dica pra esses escondedores. Não é possível que a gente tenha perdido tanto tempo à toa. Bom, vou ter que usar isso. Então ele usa uma habilidade. A habilidade dos caçadores foram liberadas. O jogador lobo ganancioso usou um cartão de suporte. As habilidades dos caçadores foram liberadas em 40%. Então eles se escondendo, notam e ficam impressionados. Eles estão usando outro cartão de suporte agora? Então a Mega Gasosa Arqueira logo percebe. Jogador Yancha, eliminado. Jogador Kuririn, eliminado. Jogador Pai ausente, eliminado. 45 jogadores foram de base. Escondedores restante, 150. E assim a explosão acontecia e todos eles choravam. Ferrou, eles liberaram 40% das habilidades deles. Isso não é uma boa notícia pra gente. Então começa a conversa deles novamente. Chefe, os caçadores estão em vantagem de novo. E agora, o que a gente faz? Eu virei um trem com 8 vagões. Ainda posso flutuar? Eu também virei um prédio de 3 andares. E agora, o que eu faço? Chefe, eu virei um helicóptero sem combustível. Que azar. É possível se virar essas coisas gigantes? Grande Lâmina, o que você acha que o M vai fazer? Não faço nem ideia. Nem os deuses conseguem salvar esses objetos enormes. Cadê você, meu helicóptero? Sou combustível, parece que vamos poder voar. O quê? Me encontre onde os caçadores chegaram pela primeira vez. Agora vamos ficar seguros. O helicóptero vai voar? Tô indo. Trem e carros, vão pro helicóptero se quiserem sobreviver. Isso vai dar certo? E eles observam. Chefe, eu sou um helicóptero, não um porta-aviões. Como diabos que eu vou levar o trem e os carros comigo? Já ouviu falar em voar colocando o pé esquerdo no pé direito? Quê? Deixa o trem e o prédio darem um pulo duplo e travem suas posições no ar. Voa por baixo deles e se posiciona. O trem e o prédio então destravam suas posições e pousam em você. Aí eles te usam como plataforma e repetem o pulo duplo para subir ainda mais. Mas eu não vou morrer na hora que eles caírem em cima de mim? Você esqueceu que os escondedores não podem machucar um ao outro? Os da mesma categoria nunca podem se atacar. As regras podem ser usadas dessa forma? Beleza então, vou seguir o seu conselho. Venham todos, vou levar vocês pro céu. Então eles começam a se preparar. Eu posso entrar no trem e voar junto. Se a gente voar alto bastante, não vamos ser pegos pelos caçadores. O tablet falava que sim, que eles liberaram apenas 40% das habilidades. Os novatos são novatos, será que eles vão aguentar? Se fosse eu preferia ficar onde estou e apostar que nunca vão me achar. Eles devem ter desistido do jogo. Os caçadores já liberaram todas as habilidades. Será que estão só procurando pela morte agora? Calma, esse Elite M com certeza vai dar mais ideias. A gasosa do cabelo azul logo diz. Tenho a sensação de que esses objetos estão se movendo para cooperar entre si e contra-atacar os caçadores. O outro logo fala. Tá brincando? Um contra-ataque? Você não sabe o quão poderoso é um jogador de rank A? O outro logo fala. Espera, o que eles estão fazendo? Pulo duplo? Eles estão voando? Como o M teve essa ideia? Esse trem deve ter levado mais de 100 coisas pro céu. Com essa velocidade, em 5 minutos, nem vai dar pra ver o sinal deles. O que os caçadores vão fazer agora? Então o carinha chega por trás. Finalmente entendi por que você se interessou por ele. O que acha dos novatos? Eles estão brincando com os veteranos? Que divertido. Então volta pra eles. Já chega, não vamos procurar mais. O que foi, chefe? A gente tá só perdendo tempo procurando por aí sem rumo. Pelo que parece, os escondedores estão se comunicando entre si. E então, o que vamos fazer? Só capturar um escondedor e fazer ele nos guiar pelo caminho. Voltamos então para aquele momento onde o camarada estava conversando com o chefe dele. Mas chefe, isso não é contra as regras? Que regra a gente violou? Nenhum dos outros caçadores nunca fez isso. E se... Enquanto eles conversavam, o senhor Bolinha apenas ficava lá assustado, tampando a boca para que ninguém achasse ele. Não olhem para cá, por favor, não me vejam. Regras? Logo a moça
moita é aberta e ele é descoberto. Nenhuma regra impede a gente de fazer isso. Logo o Sr. Bolinha fala: irmão, não me mate! Faça qualquer coisa, só poupe minha vida! Pô, que safado! Ele traiu os próprios companheiros. Que sacanagem. É muito melhor ter uma morte honrosa do que virar um traidor. Esse nível de iniciante é mesmo uma caixinha de surpresas. Mas se o traidor ligar o modo espectador, seria o mesmo que dá pros caçadores a vantagem do mapa. Os jogadores se escondendo no campo e a outra lá apenas desfrutando seu vinho. Eles vão passar um perrengue. Então chegamos até o campo de arroz e logo eles começam a estranhar. Por que eu tô marcado? Ferrou, alguém ligou o modo espectador. E lá estava o Sr. Bolinha, sendo o traidor. É melhor vocês se renderem. Posso pedir pros caçadores deixarem os corpos de vocês intactos. Pô, nós temos um traidor entre nós. Ele traiu os próprios companheiros para não morrer. Maldito seja. Pode esperar, a tua hora vai chegar. Se a gente encontrar na vida real, eu vou te matar. Tô esperando. Venha me pegar se puder. Lá a propagandinha, apenas com raiva, ficava falando que tinha um traidor entre eles. E perguntava o que eles iriam fazer agora. Ela perguntava se mudava de lugar ou ficava esperando apenas para morrer. E lá ela continua chorando, dizendo que o jogo não tinha mais graça. E ele ficava lá apenas pensativo. Ele relembrando daquela loirinha. Esconde, esconde, esse jogo. Logo uma ideia passa em sua cabeça. Ah, eu já sei. Panfletinho, pode me mostrar as habilidades que conseguiu? Então, ela começa a dar uma olhada. Ela tinha 3 usos de 10 segundos de invisibilidade e mais 3 de invulnerabilidade. E ela perguntava por que a pergunta. Já sei o que eu vou fazer. Então o traidor Bolinha apenas ficava lá. Chefe, aqui ó. Mais de 100 escondidos usaram configurações ocultas a seu favor para ficarem no ar. O quê? Eles estão parados no ar? É essa a configuração oculta para os escondedores? Segure isso. Me dá a bazuca agora. Desde que eu saiba a localização deles, não importa que tipo de configuração oculta usarem para se esconder. Logo preparando, manda aquele mega tiro. Eu vou amassar geral! E com isso a explosão acontece enquanto as gasosas apenas ficavam ali andando no meio do milharal. Então aquela gasosa, percebendo, logo fica impressionada, pois logo acontece uma grande explosão e a outra perguntava como isso era impossível. Como eles fizeram isso? Até mesmo o trem e o carro podem voar? A outra perguntava se isso era a configuração oculta e falava que era doentia. Logo ela pegando a flecha, começa a mirar, dizendo que ela iria ver. E com isso ela manda o ataque, dizendo que eles estavam muito longe. E assim o ataque chegando ao limite, ele logo explode. Você não pode me alcançar, tão bravinhos, é? Ela olhando sério falava que eles estavam muito longe e que estava completamente fora do alcance deles, e pedia para elas pararem tudo o que estavam fazendo e irem para a cidade. Voltando pro camarada. Me diga, como eles chegaram lá? Foi um jogador chamado M que os ensinou a fazer isso. Ele disse que é igual voar pisando com um pé no outro. Ele é incrível, quase como se fosse um veterano. Um veterano? É só um novato abusando da sorte. Não é nada mais do que uma mera coincidência ele ter descoberto a configuração oculta. Chefe, não me mate! Os escondedores no céu devem ser o suficiente para parar Piton e sua gangue. Vamos caçar os escondedores no campo de arroz primeiro. E lá a Bolinha traidora apenas ficava espumando pela boca de tão assustado que ele estava. Voltando para o nosso prota. Eles finalmente vieram. A outra, chamando ele de Grande Lâmina, perguntava se ele tinha certeza disso, pois eles são veteranos de rank A, apesar de tudo, e falava que eles estavam praticamente mortos se tudo desse errado. Relaxa, eu nunca faço algo que não tenho certeza. Nós vamos começar. Presta atenção em meu comando. E ela confirmava. Então ele fazendo a contagem de 3, 2, 1. Logo ele dá um mega salto subindo lá pra cima. Ele gritando: é agora, panfletinho! Rápido! Nós seremos descobertos em breve! E assim ela começa a ativar a sua habilidade. E eles ficam lá. E ela ativa a invisibilidade. Boa, nós estamos na altura correta. Todos eles entraram na planície também. Julgando pelas ações dos outros escondedores e a habilidade da panfletinho, provavelmente todos estão com habilidades defensivas. Mas como supostamente iremos vencer somente nos escondendo. Logo ele prepara um ataque. É hora de virar o jogo. Volta lá pro camarada. Procurem por itens marcados. Eles devem estar escondidos por perto. Não importa como e onde se escondam. Assim que o camarada fala, logo ele é atingido completamente, deixando somente o chapéu para trás. Chefe, olha isso! Quando ele olha para trás, metade do prédio foi cortado pela metade. O que aconteceu? Então aparece. Jogador M matou o caçador lobo de combate. O helicóptero apenas ficava lá. Que droga foi essa? Jogador M matou o caçador lobo caolho. Caçadores restantes, apenas 10. E a galera lá fora apenas ficava animada, dizendo que tudo tinha começado e que ele matou os dois com apenas uma cajadada. E falavam que ele era muito foda. E assim ficavam animados. Essa lâmina de 40 metros, o quão forte ela pode ficar? Fixando sua posição no ar, ficando invisível e cortando. E como foda! Nós pensamos em um jeito de escapar dos caçadores, persuadir, mas em vez disso, ele foi e os matou. Parece até que jogamos 2 jogos diferentes. E lá ela ficava impressionada, pois ela tinha acabado de descobrir que ele era o chefe M. E o outro lá fora assistindo apenas falava que tudo isso era interessante. O novato que acabou de entrar no reino conseguiu matar 2 veteranos rank A e foi num piscar de olhos. Isso é totalmente incrível. E a gasosa apenas ficava lá sorrindo enquanto deixava os icebergs para fora ativados.
O camarada vendo, apenas ficava lá perguntando o que estava acontecendo. Descubra agora quem é o desgraçado por trás disso! Eu não vi ninguém pela câmera de espectador, mas eu acho que foi provavelmente o M. Ele apertando ele pela boca. Só os melhores aqui no reino são capazes de matar dos caçadores. É melhor que não esteja me enganando. Você, traga a Piton e a sua gangue aqui. Tá bom. Nós morreremos se não nos livrarmos desse maldito. Voltando para a cidade, a propagandinha apenas ficava lá surpresa, perguntando se ele era mesmo M, e lá estava nosso prota apenas na sua pose de fodão. Eu não queria me gabar. No entanto, minha competência fala por si mesmo. Ela olhando falava que o chefe ficou um pouco diferente. Era como se ele tivesse ficado mais acessível agora. Agora, eu sou o alvo deles. Você não está com medo de ficar comigo? E ela falava que não, pois eles eram uma equipe. E ela determinada falava que nunca trairia os seus companheiros. Boa, esse é o espírito. Voltando pra lá, eles estavam apenas em reunião. E ela perguntava qual era o plano dele, pois ela falava que não era pra ele esperar que ela seja amigável com os inimigos. Principalmente porque ela só tinha um arco e nenhuma informação sobre eles. Este turno acaba em 30 minutos. Nós só podemos seguir o jeito mais idiota agora. A distração será feita por nós 9. E enquanto isso, você o procura. Ela olhando pra ele pergunta por que ele estava com tanta pressa e não esperava a segunda transformação. Você tem ideia do que ele se transformará na próxima vez? Nós deveríamos destruí-lo o mais rápido possível, mesmo com pouca informação. E assim ambos os grupos se preparavam, pois eles já estavam determinados para acabar com o nosso prota. Ele sentado novamente. Você deve estar atrás do item especial também. Desde que siga o meu plano e mate ele, você terá 1 minuto de vantagem para caçar os escondedores no céu. Ela ouvindo tudo, apenas sorria, e assim ela finalizava dizendo que negócio fechado. E assim ela saindo, ele falava no fundo. Assim como no plano, nos avise disparando uma flecha espectral. E então, sairemos do prédio direto para o campo de arroz. Tem uma estrada sem nenhuma proteção entre o campo de arroz e os prédios. Por isso, estaremos em perigos ao atravessá-la. O M com certeza não deixará essa oportunidade escapar. E será nesse momento que lutaremos contra ele. Voltando para eles, eles são muito espertinhos. É uma pena que temos o modo espectador. O plano deles está na palma da nossa mão. Chefe M, não apareça! Não vale a pena morrer aqui. Faltam por volta de 10 minutos para que possamos nos transformar em algum outro objeto. Eu posso pegar eles desprevenidos, vamos ver se consigo assustá-los. E lá eles continuavam falando no chat. Vamos atacar logo quando eles menos nos esperarem. Cara, você esqueceu que ainda temos um traidor entre nós? Os caçadores com certeza já descobriram tudo. Não precisam fazer isso, consigo resolver sozinho. O traidor não está lendo isso também? Fale para os caçadores se apressarem. Não posso esperar por uma boa noite de sono após matá-los. Então a bolinha traidora apenas ficava com raiva. Por quê? Por que está sendo tão arrogante? Apareça se você é fodão. Não vale a pena falar com esses traidores. Faça apenas o seu trabalho como mensageiro. Esse cara realmente é muito arrogante. Então a flecha é jogada no céu, brilhando, fazendo o aviso para aquele camarada. E lá ele se prepara. Vamos lá. Se ele agir agora, saberemos onde está. Piton, que está esperando no terraço, irá eliminá-lo rapidamente. Se ele não agir agora, nós limparemos o campo de arroz por completo. Independente do que faça, você está ferrado. E lá no telão, apenas ficava mostrando o olhar determinado, enquanto o pessoal lá fora perguntava o que o chefe M iria fazer a partir de agora. Então com isso, logo ele se aproxima e percebe o nosso prota. Você é o chefe M? E lá estava ele. Isso mesmo. Me atacando de frente, você realmente acha que tem alguma chance? Então ele dá o sinal. Agora! E a gasosa lá em cima logo manda sua flecha, indo diretamente na cabeça do nosso prota. Ela, surpresa, perguntava se ele tinha desaparecido. E a outra perguntava o que estava acontecendo, pois não deveria existir uma habilidade assim nesse reino. Ele deve estar se escondendo no campo de arroz. Procurem-no! Então algo vem por trás, e quando ele nota, algo vem passando pelo lado dele. Cuidado! Logo vai na direção de todos os parceiros de equipe dele, e com isso começa. Jogador M matou o caçador lobo solitário. Jogador M matou o caçador lobo de olho branco. E jogador M matou o caçador lobinho branco. Eles mereceram isso por não estarem atentos numa situação como essa. No entanto, seus reflexos são rápidos. Então ele começa a pegar algo. Como você se atreve? Então, pegando sua bazuca, logo ele atira. Morra! O pessoal lá fora. Chefe, fuja! Ele deve estar com muito medo para conseguir correr, certo? E a outra falava que com certeza um elite como ele saberia o que estava fazendo. E com isso, acontece a grande explosão, fazendo eles ficarem de boca aberta. Parece que ele exagerou. Para começo de conversa, era realmente possível um novato lidar com rank A? A outra, pegando seu copo, apenas ficava lá dizendo para ele não ter tanta certeza ainda. Novatos ainda são novatos. Não importa o quão incrível eles pareçam, não tem como escaparem de mim. Então algo cortante vem em direção a ele. Um contra-ataque. E assim, causa uma grande explosão na frente dele. Que droga! Nós já eliminamos a gangue. Agora só falta uma arqueira.
A propagandinha perguntava o que eles iriam fazer agora, pois ela só tinha mais uma habilidade defensiva sobrando. A única alternativa que nos resta é correr. Então a gasosa arqueira, mirando nele, falava que ele estava correndo entre os becos e que o campo de visão dela estava completamente bloqueada. Então ela, já gritando, perguntava o que eles estavam fazendo e era para perseguir ele. E assim as outras confirmam dizendo sim. Enquanto o nosso prota corria, a propagandinha perguntava por que ele estava correndo para essa direção. Tem muitos obstáculos que podemos usar aqui. Ela com certeza virá me caçar e esse será o momento em que ela ficará exposta. Tudo isso enquanto fico na escuridão. Além disso, com certeza sua mira será afetada. Ali ela está aparecendo. E ela chamava ele de chefe incrível. Então ela lá de cima se prepara para atirar nele. Ela não me acertou, o que prova que eu tinha razão. Agora ela com certeza vai tentar me emboscar. E ela lá apenas observava, dizendo droga. Trem e avião, vocês confiam em mim? Claro, faremos o que você mandar. Caiam exatamente na minha coordenada. Fiquem atentos para fixar suas posições e não atinjam o chão. E ele lá confirmava. Certo! E lá estava ela, apenas mirando o nosso prota, dizendo que ele foi muito bem para o novato, mas que isso tudo era um game over. Tá olhando pra onde, os bandos safados? Então de repente um brilho acontece e quando ela nota, o helicóptero já estava por cima dela. Nosso prota vendo. Agora! Você se esqueceu de mim? Então ele prepara o ataque, que vai na direção dela, cortando o braço dela completamente. E quando ela percebe, já era tarde. As outras percebendo, começam a atacar ele, perguntando por que ele tinha feito isso, e com isso elas avançam pra cima. Nosso prota percebendo. Panfletinho, fica invisível! Ela então fala que o tempo de recarga ainda não tinha acabado e lá ele ficava preocupado. Então aparece, Caçador Lobo Ganancioso usou uma carta de suporte, o tempo total da partida foi reduzida, faltam apenas 15 minutos para o final da partida. Então quando vemos, todas elas ficaram paradas no tempo. Após 5 segundos, os escondedores sobreviventes serão transformados em outros objetos e o segundo turno do esconde-esconde começará. Quando o nosso prota percebe, logo ele começa a falar, todos estão congelados? E assim o sistema continua. Depois que a seleção acabar, os escondedores terão 5 minutos de invencibilidade. Durante os 5 minutos, os objetos ficarão invisíveis e terão sua velocidade de movimento aumentada imensamente. Todos os escondedores deverão escolher seus esconderijos nesse período. Todos os caçadores terão seus superpoderes desbloqueados. Eu estou indo nessa, minhas amigas. E a propagandinha apenas fica rindo também, então ele desaparece, fazendo elas ficarem completamente irritadíssimas. E lá elas perguntavam o que o lobo ganancioso estava fazendo, e lá estava ele, com um belo buraco bem no seu corpício. A habilidade de acelerar o tempo até a seleção dos objetos era o meu último trunfo. Felizmente, caçadores não podem morrer durante a seleção de objetos, independentemente de quão feridos estão. Então elas se aproximam, perguntando o que ele tinha feito, pois elas estavam próximo de pegar ele. Eu bloqueei um tiro para todos vocês e aguentei ficar me contorcendo no chão por 10 segundos, mas vocês não conseguiram acabar com ele. O camarada lá fora assistindo falava. Eu estava tentando entender porque ele tinha recebido o tiro de frente, então esse era o plano dele? A habilidade de sobreviver por 10 segundos enquanto já deveria estar morto, junto com a carta de suporte e a posição. É como se tivesse ganhado uma segunda vida. E lá a gasosa apenas falava que o plano do lobo ganancioso foi arruinado completamente. Sim, ele provavelmente queria usar o poder do M emprestado para eliminar a gangue da Piton e depois matá-lo com seus parceiros. Mas na verdade, ele acabou com seus parceiros mortos, enquanto a gangue da Piton só perdeu o único membro. E o mais importante, eles não conseguiram nem mesmo capturar o M. Mas o que acontecerá a seguir? Nem mesmo tanques podem arranhar caçadores de rank A com as habilidades liberadas. E a gasosa lá apenas ficava dizendo quem sabe. E ele vendo, apenas ficava lá. M, você está pronto? Eu com certeza vou te procurar e te matar! Você quer me matar? Imagino quem realmente será morto. E lá aparece, você quer selecionar a superfigura como sua transformação. Então aparece superfigura, uma figura equipada com espada, escudo e possui capacidade de voar. O nível do armamento terá atributo ofensivo aumentado em 10 níveis. A capacidade de voar ajuda muito a fugir, mas eu não sou alguém que foge de qualquer coisa. Sim, eu escolho isso. Parabéns, agora você pode se transformar na superfigura. Logo então a garota aparece, chamando ele de chefe, dizendo que ela iria se transformar em um casco de tartaruga. E o que é que ele achava? Casco de tartaruga? Espera, você é o panfletinho? E ela falava que isso mesmo. Ela falava que ela teria um plano, e ela falava que ele poderia carregar ela nas costas, e ela poderia se transformar em um casco de tartaruga, e ela seria o escudo dele. Sim, isso seria perfeito. Então ela pedia pra juntar as forças de novo, pra acabar com esses babacas. Então logo ele percebe algo no sistema, enquanto ela apenas se matava na gargalhada. Chefe, o que devemos fazer a seguir? Seu desejo é uma ordem. Me tornei uma grande espada. Espada? Isso é uma geladeira. Certo, chefe. Vamos acabar com eles. Eu me transformei em um escudo. Deve ter algum sortudo entre nós que se transformou em uma arma ofensiva. Chefe, deixe-nos te ajudar. Ah, saquei. Eles devem estar mentindo pro traidor não fazer alguma coisa, né?
Eles não serão os mesmos que quando estavam com os superpoderes bloqueados em 30%. Me leve com você, posso te proteger de balas. Isso mesmo, chefe. Há um propósito para a nossa existência. Eu não ligo de morrer na linha de frente. E lá o nosso prota apenas sorria. Eu ganhei tantos fãs leais em tão pouco tempo. Não se preocupem, não tem por que ter medo deles. Só se escondam. Vou acabar com eles um por um e acabar com essa partida. Então 5 minutos se passaram, as limitações dos caçadores foram removidas e lá eles começam a se transformar, se perguntando no que o M tinha se transformado, e a vida foi aumentada para o nível D. Quem se importa com que esses pirralhos se transformou? Então começa. Vida foi aumentada para o nível B. Uma coisa é certa. Vida foi aumentada para o nível A. Ele vai morrer na minha frente. Então aparece Caçador Rank A, Lobo Ganancioso, e lá as mulheres também começam a se transformar nessas coisas estranhas. Então aparece Forma Assassina Desbloqueada. A outra lá subindo apenas ficava chamando a líder delas e perguntava se ela estava bem. Então ela, já finalizando a sua transformação, apenas falava que sim, e falava que as limitações impostas em todos os 6 caçadores foram removidas. E ela, já toda preparada e estranha, falava que ia ver onde é que ele tinha se escondido. Então vemos Caçadora Rank A, Piton, Forma de Cobra Desbloqueada. Então, voltando para o meio dos campos, eles já estavam reunidos. Vocês vão procurar os outros, eu mesmo vou lidar com ele. Então a outra gasosa continuava reclamando, dizendo que eles já estavam próximos de matar o M, só que a culpa foi dele, do plano delas ter ido por água abaixo. Sozinhas? Quem vocês pensam que é? Se não fosse a Piton, todos vocês teriam sido eliminados há muito tempo. E lá elas ficavam com raiva, e a outra, chamando ela, falava que a líder delas ainda estava viva. Ela então fica surpresa, e a outra continuava falando para ela correr, e era para ela correr até a Assembleia. Volte para sua mãe cobra, você será comido viva se andar sozinha. E lá apenas ela ficava estressada, e assim ela começa a se retirar. Então ele, olhando para a bolinha traidora, apenas falava: Agora, pirralho, diga-me onde o M está. Certo, boys, eu vou dizer. Agora vemos o nosso prota, que ele estava lá com a garota mesmo, que tinha virado um casco de tartaruga. E ela perguntava para ele se eles não deviam se esconder. Onde a gente vai se esconder? No gabinete? Eles ainda têm tanta gente, sem mencionar que eles não estão mais sobre qualquer tipo de restrição. É hora de derrubá-los com minha gênia. A equipe do cara musculoso só restou o líder. A equipe da arqueira ainda deve estar todos vivos, já que não houve nenhuma notificação de mortes. Mas parece que essas duas equipes não estão dispostas a cooperar uma com a outra. Então, se lutarmos contra uma das equipes, é provável que a outra equipe simplesmente fique parado. Nesse caso, vamos acabar com esse cara musculoso primeiro. O uso frequente de cartas de apoio simboliza a grande importância dessa partida para ele. Ele deve estar buscando a recompensa misteriosa também, entendeu? E ela lá apenas ouviu o que ele falava. Esquece, simplesmente siga as minhas ordens. E ela falava que tudo bem. E lá estava o lobão lá em cima. Você tem tanto medo da morte que está usando um escudo de casco de tartaruga? Logo então, aquele lobão com cara de morcego aparece. Devo arrancar seus braços ou simplesmente esmagar sua cabeça? E lá apenas ele sorria. Faça isso se puder. E assim, rapidamente ele salta, usando algum tipo de habilidade com as garras. Você achou que eu estava brincando com você? E assim, ele corta o chão em pedacinhos, fazendo o nosso prota ficar com os olhos arregalados. Putz, cara, que poder é esse? Então ele abre a sua mega bocona. Seus pequenos truques não são nada diante do meu poder absoluto. Então, alguma coisa começa a acontecer com os pés do nosso prota, que ele começa a voar no ar. A outra, olhando, perguntava se ele iria voar mesmo dessa forma. Essa é a minha primeira experiência de voo também. Ela, olhando, falava que o lobão já estava alcançando eles. Você ainda tem alguma habilidade de defesa? Ela falava que estava todos renovados e ainda podia usar mais 3 vezes. Então, usa agora! Então, assim que ele fala, logo o lobão com cara de morcego bate nele, fazendo ele quebrar totalmente o prédio. Então, ele começa a entrar lá para dentro do prédio e quando ele percebe, o nosso prota já tinha fugido. Ah, eles ainda podem correr, mas a morte é seu único destino, pirralho. Então, ele passando por aquele local, lá estava eles lá dentro bem escondidinho. Ufa, ele finalmente foi embora. Então a propagandinha, que agora é o casco de tartaruga, perguntava o que eles iriam fazer agora. Não se preocupe, eu ia trazê-lo aqui de qualquer forma. Esta é uma grande coincidência. Ele é grande demais para se mover livremente nesse espaço estreito. A única maneira de ele se alongar é destruindo os obstáculos em seu caminho. Quando ele fizer isso, as coisas ficarão muito mais fáceis. Vamos fazer alguns movimentos radicais em seguida. Siga minhas instruções. E ela, olhando, confirmava que já estava preparada. Muito bom. Então ele começa a falar. Ei, grande tolo. Estou bem atrás de você. Você não tem medo de ser desprezado pelo outro time agora que não conseguiu nem me encontrar? Todos esses músculos são apenas para aparência? De fato, eu tinha ficado no armário da entrada, mas você simplesmente não me achou. Se você tivesse se esforçado mais, seus companheiros de equipe não teriam morrido. Lá ele, ouvindo, apenas ficava arranjando os dentes. Eu vou matar você! Peguei ele. Então, ele passando por algo, ele tentava ainda acertar o nosso prota, dizendo para ele morrer. Agora que você tem uma casca de tartaruga, se esconder e desviar é tudo que você pode fazer. Então, você consegue pegar uma tartaruga?
Então algo começa a acontecer. Então algo brilhando no céu vai em direção até a casca de tartaruga e lá vira um mega escudo. Toma isso, seja o que for. Então lá estava a propagandinha que agora é um escudo de tartaruga no seu modo de escudo. Então ela notando, diz que ele era um clone e que o verdadeiro estava ali. Então quando ele aparece, nosso prota falava muito bem. Mesmo que eu tenha adivinhado errado, sua morte ainda é inevitável. Então assim ele se prepara fazendo o ataque na direção do grandalhão. E lá ele começa a gritar de dor e preparando mais um ataque. Se você não tivesse falado tanto! O outro vendo, apenas ficava lá com os olhos brilhando. Talvez você tivesse vivido um pouco mais. E assim, corta ele pela metade. E lá, ele apenas gritava: Impossível! E com isso, ele vai de base. E assim, o sistema notifica que ele tinha dado o cabo dele e que agora só restava mais 6 caçadores. Quem ainda usa garras nessa idade? Ele pensou que tudo é só sobre ele e só porque ele pode fazer alguns clones? Propagandinha, diga-me as coordenadas dos caçadores restantes. Teremos que agir rapidamente se quisermos matar todos eles. E ela confirmava. Ela olhando ficava pensando se o chefe dela estava jogando o mesmo jogo que o dela, pois ambos são escondedores, e perguntava como ele era tão legal. Então ela olhando, falava que os outros escondedores foram atraídos pelo guincho do lobo ganancioso e que eles estavam correndo na direção deles agora. Então de repente algo vem vindo na direção do nosso prota, então vemos que eram algumas pontas de gelo e vinha diretamente para cima dele. O que é isso? Um ataque furtivo? E lá ele ativa o seu escudo. Então aquela gasosa novamente aparece, dizendo que contanto que ele estivesse morto, ela iria fazer qualquer coisa. Caramba, ficou mal feita essa imagem, mas também focaram mais no capô. Então novamente começa o ataque para cima do nosso prota e ele já estava lá, apenas determinado. De repente um ataque de gelo vai na direção dele e lá fora a gasosa ficava apenas observando, que realmente não era fácil de lidar com o nosso protagonista. Então ela começa a dizer que se elas não derem cabo dele rapidamente, elas com certeza iriam perder a partida. Então ela caminhando pedia para entregar a ele. Então eles começam a entregar a bolinha traidora. Mana, vamos começar bem, não haja precipitadamente contra mim. Ela olhando para ele, falava que ela iria reabastecer a vida dela, só que tinha que matar ele. Então ela começa a apertar ele rapidamente e assim ele explode na mão dela, reabastecendo totalmente o seu corbítio. Então o sistema notifica que ele foi morto pela Piton e que agora só estava sobrando 35. Então de lá dentro o nosso prota começa a sair e começa a subir lá pra cima brilhando. E assim todas elas começam a olhar e quando vê, era o nosso prota se preparando com a sua mega espada. E ela apenas se preparava. Nosso prota já determinado logo fala: eu peguei você. E assim o nosso prota faz um mega ataque, cortando o prédio pela metade, fazendo em pedacinhos. As outras gasosas que estavam lá no meio apenas começam a perder e voltar à sua forma humana. E assim todos eles vão de base, enquanto o nosso prota fica lá na sua pose de fodão. E lá mostrava que apenas um caçador sobrou e que faltava apenas 3 minutos para o fim da partida. E lá do lado de fora, apenas a galera ficava ainda ao delírio. Você pode acreditar nisso? Ele realmente derrotou 6 caçadores de rank A. A outra gasosa apenas chorava, dizendo que ele era de elite e que ela a partir de agora era fã dele. O garotinho olhando já animado, falava que ele queria ser igual o chefe M quando ele entrasse no mundo esconde-esconde no futuro. Quando vemos, a gasosa ainda estava lá e ela falava alguma coisa sobre essa recompensa especial. Então ela segurando o braço perguntava se ele venderia para ela, pois ela pagaria o quanto ele quisesse. Lá ela ainda sentindo dor, ela continua falando que quando ele estabelecesse o preço, ela poderia realizar tudo o que ele desejasse. Você quer que eu venda recompensa especial? O que é realmente? Ela olhando para ele falava que era algum tipo de poção, então rapidamente logo ataca finalizando ela, e com um ataque surpresa, ela começa a gritar de dor. Nosso prota com seu poder exalando na mão. Se você quiser fazer um negócio, falamos sobre isso se nos reencontrarmos novamente. E lá ele termina na sua pose de fodão, e lá finaliza que o nosso grande prota finalizou o último competidor e que a partida tinha chegado ao final. A vitória pertence aos escondedores. 135 caçadores sobreviveram à partida. Nosso prota lá deitado. Isso é incrível. Então algo começa a acontecer na cidade e ele lá com os olhos fechados começa a abrir os seus olhos e quando ele percebe, já estava em algum outro tipo de ambiente. Eu estava sonhando? Então de repente alguém começa a chamar ele de chefe e quando ele olha, então vemos que era a gasosa Propagandinha aparecendo bem diante dele, perguntando se ele estava bem. Propagandinha? Então você está tudo bem? Ela animada falava que finalmente ele tinha acordado e logo manda aquele abração gostoso, dizendo que ela estava muito assustada, pois ela pensou que ele realmente tinha morrido. Logo outros começam a se aproximar. Chefe M, muito obrigado, chefe, pela sua ajuda. Graças a você, a gente está de volta. Todos teríamos sido eliminados se não fosse por você. Enquanto ela continuava abraçando gostosinho ele logo fala: eu não teria conseguido ganhar sozinho também sem a ajuda de todos vocês. Chefe, enviei uma solicitação de amizade pra você. É só me ligar sempre que precisar. Não vou incomodar vocês dois. Vou sair primeiro. Que inveja, que casal lindo. Ei, espera, nós não somos. E lá, ela ficava toda feliz e coradinha. Pô, é bonitinha, pô, ficava. Que é, amor?
Então ela, chamando ele de chefe, perguntava se ele era realmente um novato e como que ele se tornou tão forte. Bem, não posso te dizer que sou detetive. É porque eu tenho cuidado extra com a minha dieta, que isso ajuda muito a aprimorar minhas habilidades de pensamento. Ela, olhando animada, perguntava se isso tudo era verdade. Coma mais vegetais e menos fast food, faça mais exercícios e você será tão inteligente quanto eu. Ela, olhando surpresa, falava que iria anotar tudo isso. Então, ela começa a ativar para sair daquele lugar e, agradecendo a ele, falava que ela iria partir. E assim ela começa a se despedir dele, agradecendo por ter ajudado ela e por ter nunca ignorado ela. E com isso ela finaliza dizendo que ela queria jogar com ele mais no futuro. E se despedindo, ela pede para ele aceitar o pedido de amizade que ela mandou e que ela o veria mais tarde. E lá o nosso prota logo se despede dela. É claro. E assim, ela desaparece completamente e o nosso prota apenas fica lá observando o seu grande sistema. E acabou, galerinha! E esse foi a parte 2 do Manhwa. E com isso, galera, só tem na gringa. E com isso, galera, lá no Telegram, o nome da obra vai estar em uma das abas com o nome das obras dos vídeos. Então, vai estar o nome da obra e a data do vídeo que foi lançado. Então, com isso, assim que você entrar lá, você vai estar com todas as opções. E é claro, se você quiser ganhar um dinheirinho também com alguns games totalmente gratuito, que é de dentro do próprio Telegram, todos os links vai estar lá, principalmente o do Goblin, que é o mais famoso entre a nossa comunidade. Então, muito obrigado aí por cada um de vocês por ter chegado até aqui e fui!